Boa tarde, bora começar mais uma leitura rica aqui. Vou aproveitar enquanto o Instagram está entregando aí a live. Vou publicar aqui, colocar o nosso comentário. Hoje é dia de continuar a leitura aqui do Segredo da Mente Milionária. E eu vou colocar aqui onde a gente parou. Cadê? Bora começar? A gente parou na página 29, na verdade, na página 31, a segunda influência de exemplos, né? Um pouquinho do que ele fala aí, para quem está chegando aí agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvia Souza e eu ajudo as mulheres a conquistarem o comando do dinheiro para você ter dinheiro sobrando no final do mês, para você começar a investir em 30 dias. E toda segunda e quinta-feira eu trago aqui a live. Segunda é o Papo de Dinheiro e quinta-feira é a leitura rica que eu comecei essa é a terceira, é a quarta semana onde eu trago aqui. Comecei com a leitura do livro O Segredo da Mente Milionária para ajudar você aí a, digamos assim, abrir a mente em relação à sua vida financeira, para você pensar além do dinheiro, né? Para a gente ter esse entendimento aqui, esse livro, ele é sensacional e é claro que só a leitura do livro, ele não vai fazer diferença na nossa vida, mas se você colocar em prática aquilo que está aqui, os exercícios que está aqui, faz toda a diferença. E aí, a gente parou na página 31 na semana passada. Quem está lendo o livro aí, quem está acompanhando, pode ter o livro ou não, ou pode estar acompanhando aqui através das lives. Eu vou fazer a leitura e o estudo aí de trechos que o T. Harv Eker fala do segredo da mente milionária, para realmente fazer a diferença aí, para você começar a ter um novo relacionamento com o seu dinheiro, começar a comandar o seu dinheiro de uma vez por todas. Então, bora lá começar a leitura. A segunda influência, e aqui ele dá o exemplos, né? A segunda maneira de como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões do dinheiro quando você era criança? Né? A gente sempre fala que a gente acaba sendo. A gente educa, né, pelo exemplo que a gente dá. E com a vida financeira é diferente, né? Como que seus pais tratavam o dinheiro e como que você aprendeu sobre dinheiro na sua infância? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram prósperos em arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade na sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Como que era o dinheiro aí na sua família? O que que você lembra, né, do seu passado em relação ao dinheiro e o que que a sua família traz para você? Então, essas questões ajuda você a ter clareza de você pensar como os seus pais pensavam, ou como sua família pensava no dinheiro, sobre dinheiro no passado, que vai fazer a diferença no seu dia a dia hoje, que vai fazer você ter uma vida próspera ou não. Porque muitas vezes a gente continua repetindo os hábitos que os nossos pais tinham em relação ao dinheiro, mesmo sabendo que ele existe, ou então até inconscientemente. E aí, quando você tem a percepção desses hábitos, você pode começar a mudar, né? E aqui ele continua, né? Por que que as informações são importantes? Você já deve ter ouvido falar a frase: macaco vê, macaco faz. Ora, nós somos seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando criança, aprendemos quase tudo a partir do exemplo que nos dão. E é bem isso, né? Eu tenho uma Ailô aqui de 5 anos e muitas vezes ela está repetindo o que eu ou meu marido fala. Então a gente tem que realmente tomar cuidado. E quando a gente fala de dinheiro, não é diferente. A gente tem que começar a observar aí o que que a gente está passando para nossas crianças, para elas não crescerem com crenças limitantes aí, para realmente o dinheiro poder ser abundante na vida delas, né? Embora a maioria de nós odeia admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe do pé. E é bem isso, né? Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para jantar, cortando as duas pontas dessa peça da carne. Sem entender, o maligno lhe perguntou por que que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar
por que que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu, porque era assim que a minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó para saber por que que ela cortava o pernil. E a resposta foi, porque a minha panela era pequena. Ou seja, né, estava repetido ali um padrão sem saber menos o porquê. A avó só cortava as duas partes do pernil porque não cabia na panela dela. E isso passou de geração para geração. A filha aprendeu assim e a neta aprendeu assim, sem saber realmente o motivo, né, de precisar cortar ali as partes do pernil. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou com a condição ou com a combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo de construção civil, construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimo nos bancos até as casas serem vendidas, e o dinheiro começava a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época, o humor do meu pai não era um dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só um centavo, a sua resposta para Adão depois de Você acha que eu sou feito de dinheiro? Era: Está maluco? É claro que eu não conseguia mais nada daquele olhar. É claro que eu não ia conseguir mais nada daquele olhar. Nem pense em pedir outra vez. Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava um ano ou dois, ou até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios de grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar de que na época das vacas eu tinha ganas de querer devolver aquele olhar da época das vacas magras. Mas, como não era bobo, dizia: Claro, pai, obrigado. E revirava os olhos. Então, aqui você vê, né, que ele tinha um padrão, né? O próprio pai dele, né, passava a época sem dinheiro e até às vezes devendo ali, né, para conseguir fazer as novas casas e aí revender de novo. E quando tinha dinheiro em casa, estava tudo bem. Então, isso geralmente é frequente, né? Quando a gente está com dinheiro na conta, fica até ali tranquilo, mas quando o dinheiro começa a sumir, a gente começa ali a se preocupar e a gente realmente acaba se transformando, né? Por isso que eu falo que a gente precisa tomar cuidado, porque isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso emprego, o nosso trabalho, como a gente faz, como a gente conversa ali, às vezes, com as pessoas da própria família. Ou seja, quando o pai estava sem dinheiro, ela aquela coisa de falar, não, não tenho. E aí, quando estava com dinheiro, opa, era tudo bem. Então, a gente precisa começar a olhar, né, como que é isso. Ah, a vida era boa, até um maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente. Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: Fantástico, pai, boa sorte, com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde eu consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Na época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois de me meter em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar uma pequena fortuna, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio, sentia-me novamente no topo do mundo e um ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo do negócio em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que eu tinha, a situação econômica do país, ou a decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo altos e baixos do meu pai. Ou seja, ele trouxe as mesmas, ah, os mesmos hábitos que o pai dele tinha, né? Ele acabou copiando ali,
o que o pai fazia em relação à construção e acabou trazendo isso para a vida dele. E ele também vivia aquela coisa de altos e baixos em relação ao dinheiro. Então, trazendo novamente os padrões que os nossos pais viviam no passado. Por isso que é importante você responder as primeiras questões que eu falei aqui na live, porque assim você vai entender qual que é o padrão financeiro que eu estou vivendo hoje, qual que é o padrão de dinheiro que eu tenho hoje, qual que é o meu modelo de dinheiro. E tá tudo bem se de repente você vê aí que o seu modelo de dinheiro não te satisfaz tanto hoje, mas você pode mudar isso. Como eu falei, identificar qual que é o padrão de dinheiro que você tem hoje, para você fazer diferente a partir de agora. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender o que você está lendo no livro e consegui me recondicionar e abandonar o modelo ioiô de construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje sinto ânsia de mudar quando as coisas não vão bem e sabotar a mim mesmo no processo, mas agora tenho em mente outro arquivo de que observa o meu sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. A gente tem dentro da nossa mente vários sabotadores, né? E às vezes um deles é essa coisa de que querer tirar a gente do foco que a gente está ali para mudar a situação. E será que é realmente o momento? Então, talvez seja a hora de agradecer esse pensamento e dizer: opa, peraí, volto em outro momento, porque agora eu vou continuar no que eu estava fazendo. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual que é o seu problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade. Leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestra e tentei tudo o que eles sugeriram: ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Quem de vocês aí já não tem, né, conhecimento suficiente, está sempre buscando, já leu vários livros, mas não consegue ter aí o sucesso financeiro, não consegue ter dinheiro na sua vida, não consegue, o dinheiro entra, mas não fica na sua vida. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias, e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. Esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos de padrões de dinheiro há 40 anos, quanta perda de tempo todo esse aprendizado de conhecimento. E começou a chorar compulsivamente. E eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma perca de tempo. Ele apenas ficou latente no canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o Senhor formulou um modelo de sucesso, tudo que aprendeu ao longo da sua vida se torna útil e fará com que você seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade sobre quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois de ser mostrado mais aliviado, e passou a respirar. Depois de se mostrar mais aliviado, passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-lhe um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícia desse senhor, ele estava nas alturas, acumulava mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você está condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram algum grande perda financeira. Eles sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciam as suas crenças e os seus hábitos a respeito de dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas, porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso, o melhor é desfrutar do dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso. Guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino no curso é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para dias difíceis,
o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Para fazer isso, em vez de economizar tempos ruins, concentre-se em guardar dinheiro para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela dele da intenção, é exatamente isso que obterá. E aí tem um fato do que eu gosto de falar reserva financeira, né? Muita gente conhece como reserva de emergência. E é bem isso. Qual que é a sua intenção? Quando você está falando reserva de emergência, o que que vai vir na sua vida? Mais emergência. Por isso, sim, eu gosto de falar da reserva financeira. Então, se você se concentrar e em guardar o seu dinheiro para os seus dias felizes ou para alcançar a sua liberdade financeira, isso vai acontecer mais fácil na sua vida. Então, a gente precisa começar a identificar aí para que, como eu estou falando, né? É o mesmo fato daquela coisa da gente, às vezes, eu sempre falava isso, e eu ouço muitas mulheres falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Quanto mais você falar eu não tenho dinheiro, mais o dinheiro não vai vir para sua vida. Então, começa a trocar, né? Se você é convidado para algum lugar e você não tem dinheiro, fala, eu não posso ir hoje, dá uma desculpa, inventa outra coisa, mas não fala que não vai por causa que eu não tenho dinheiro. Isso está atraindo, mas você não tem dinheiro. Então, olhe para isso, tá? Daí ele continuando a leitura aqui. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda, há quem acabe se tornando exatamente o oposto dele. Por que que isso acontece? Será que as palavras de raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende de quantas pessoas se irritavam com os pais. É, eu tenho um modelo de dinheiro, na verdade, os meus pais não falavam sobre dinheiro, não cuidavam de dinheiro. E até 10 anos atrás eu também não olhava para a minha vida financeira. Então, eu acho que eu tinha um comportamento parecido com o deles, porém, quando eu comecei a estudar, eu tive esse conhecimento e comecei a mudar. E foi aí que eu falei, não, eu vou ser diferente, eu vou começar a guardar dinheiro e eu vou ter a minha aposentadoria que eu desejo. Já começando hoje, né? Por isso que eu sempre trago aqui a ideia de você realmente olhar para a sua vida financeira pensando no futuro. E aí você começa a construir realmente a vida financeira que você quer para o seu eu do futuro. Felizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a ele: mamãe, papai, sente-se aqui, quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Infelizmente, a gente não consegue falar isso com os nossos pais quando a gente é criança. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que eu quero, gostem vocês ou não. E é bem isso, né? A rebeldia aí dos adolescentes. Dependendo do que eles aprendem com os pais, eles realmente ficam rebeldes. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da nossa mão, para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que na verdade é um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se mantenham a trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumarão ser felizes. Por quê? Porque as raízes da riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são de raiva e ressarcimento. Isso eu tinha no passado, na verdade, eu tinha raiva do dinheiro, né? Já me perguntaram isso aqui, mas era bem isso, ressentimento de ter dinheiro, porque dinheiro era duro, porque se a gente não trabalhasse, né? Vendo ali a minha mãe trabalhar a vida inteira para ter realmente o dinheiro. Então, o que que você traz do seu passado em relação ao dinheiro? Ah, consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro você tem ou luta para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia que a sua consciência lhe diz: estou cansado de tanta raiva e tanto estresse. Tudo o que eu quero é ter paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam a mesma mente que criou aquela associação, o que fazer a respeito da situação? E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim no seu dinheiro.
Ou seja, por mais dinheiro que você receba ali mensalmente, se você tem esse padrão, você acaba ficando sem dinheiro no final do mês, inconscientemente, né? E o que que elas fazem inconscientemente? Livram-se deles. Começam a gastar loucamente e realizam maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos a ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas também estão na lona, sem dinheiro, né? Deram fim à coisa errada. Livram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sente dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, eles nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixe de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer e fazer sucesso é crucial. Se ela possuir uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. E aí, aqui é aquele ponto, né, de que o quanto realmente você, qual que é o seu sentimento que você tem pelo dinheiro, qual que é a sua relação com o dinheiro, porque enquanto você não muda isso na sua vida, é o que ele fala aqui, o dinheiro nunca vai trazer realmente a felicidade. E aqui ele dá mais um princípio de riqueza. Quem está aí com papel e caneta na mão, pode aproveitar para fazer essa anotação aí. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Qual que é a sua raiz negativa? Existe uma raiz negativa hoje por causa do dinheiro? Então comecem a olhar para isso, a dar um significado para isso, né? Por quê? Porque nenhum dos problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários, costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Só um pouquinho. Quantos de vocês diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção: a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Ou seja, se você tem medo, você é inseguro e aí você fica buscando por segurança. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque dinheiro não é a raiz do problema. O medo é a raiz do problema. O pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor traz, o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá, ou de não termos o suficiente. Se atingimos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo? O que? E se eu perder tudo o que eu consegui? Então a gente sempre está vivendo naquele medo, né, naquela angústia. Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro, ou ainda vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos a raiz da questão, e nos livrarmos do medo, nenhuma da quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Então a gente tem ali um inimigo, né, para cuidar. Não é, o problema não é o dinheiro, o problema é o medo que você tem em relação à sua segurança, em relação a ficar sem dinheiro. E aí você acaba não deixando o dinheiro entrar na sua vida. É claro que a maioria das pessoas é claro que se a maioria das pessoas pudesse escolher, preferia se preocupar com a possibilidade de perder o dinheiro que possuía a não ter um centavo, mas nenhuma dessas hipóteses propicia o modo agradável de viver. Assim como existe pessoas motivadas pelo medo, há quem seja motivada a alcançar o sucesso financeiro para provar porque é o suficientemente incapaz. Vou trabalhar detalhadamente esse desafio na parte 12. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem
passa pela sua cabeça que essa necessidade está governada pelos seus atos. Você se considera um grande realizador? Um baita líder? Uma pessoa determinada? Características que são todas excelentes? A questão que permanece é, por quê? Que motor está na raiz de tudo aí? O que está dentro de você? No caso no caso dos indivíduos, no caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor da ferida interna que faz com que, para ele, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são suficientes. Ele está sempre buscando ali ter essa comprovação de que ele precisa, né, para o outro, né? Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. E aquela coisa da falta de merecimento, né? Quanto que você acha que você não merece ter dinheiro? Quanto que você não acha que você não merece ser rica? E aí realmente você não vai ter a riqueza. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, né? É de dentro para fora. Você precisa entender o que passa na sua mente em relação ao dinheiro para você ter mais dinheiro na sua vida. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. E essa frase aqui é bem bacana, né? Às vezes essas mulheres me procuram para falar: ah, você me ajuda a organizar a minha empresa? Ajudo. Eu ajudo, eu começo a olhar o financeiro da empresa. Mas logo a gente vê que não é o financeiro da empresa, é o financeiro da pessoa física. Se a pessoa física estiver desorganizada, consequentemente você vai levar isso para sua empresa. E, consequentemente, a sua empresa vai ter um financeiro desorganizado. Então, comece a entender como está o seu interior, como que você trata o seu dinheiro, para depois você levar isso para o seu negócio. Uma vez que está tudo dentro de você, lembre-se que o seu mundo interior reflete no seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver, desvinculando a motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo ou da necessidade de autoconfiança. Você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente por meio de propósito, de contribuição e de alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você for rebelde, geralmente o caso do segundo filho, a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito a dinheiro. É muito bom pensar em agir de forma oposta a ela nessa questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, você está no caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Boa tarde, pessoal que está chegando aí agora. Toda quinta-feira, mês de 34, a gente está fazendo a leitura do livro O Segredo da Mente Milionária. A leitura e o estudo. Então, para quem quiser acompanhar aí, hoje a gente está no quarto dia. A gente já está quase finalizando aqui, mas as lives estão ficando gravadas aqui no meu feed, então pode ir lá e acompanhar. E como eu falei no início, claro que só a leitura não vai fazer a diferença na sua vida financeira, mas você aplicar os exercícios que ele oferece aqui vai fazer toda a diferença na sua mente, para você realmente começar a ter um novo relacionamento com o seu dinheiro e para você começar a comandar o seu dinheiro de uma vez por todas. Dando continuidade à leitura aqui, já estou chegando no final, como eu falei. Em qualquer um dos casos, é importante reconhecer como o seu modo de ser se relaciona com os seus, de ser e de se relacionar com seus pais, ou com ambos, em matéria de dinheiro. Então, como foi o seu passado? Qual que é o seu relacionamento com você e com seus pais em relação ao dinheiro? E aqui a gente tem deixa eu continuar aqui. Bom, vamos continuar aqui, ó. Passos para a mudança. Exemplo da conscientização. Exatamente, tem poder quem age, exatamente. Não adianta só ler o livro e ficar na memória aí. A gente tem que criar a sabedoria de poder usar tudo que você aprendeu aí dentro do livro. Passos para mudanças, exemplo, conscientização. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação ao dinheiro e à riqueza. Liste por escrito em que aspectos você é considerado igual e cada um deles
ou o seu oposto. Então, esse é um exercício que você pode fazer aí. Entender como que eram os seus hábitos e os comportamentos do seu pai em relação seus pais em relação ao dinheiro e à riqueza, e criar por escrito aí uma lista de aspectos que você considera igual a cada um deles, igual ou oposto, tá? O entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida, vem causando na sua vida financeira. E a outra questão, e outro é a dissociação. Você compreende que esse modelo de ser é apenas um aprendizado passado e que não é você? Você consegue perceber que tem a opção de ser diferente a partir de agora? Isso eu trago nas minhas mentorias, tá? Tanto em grupo quanto individual, para entender que realmente, independente da situação financeira que você vive, independente do relacionamento com o seu dinheiro que você vive até hoje, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode fazer diferente a partir de agora. Então, é ter esse conhecimento. Por isso que eu falo aqui, gente, não é sobre dinheiro, não é sobre números, é sobre hábitos e comportamentos. Se você começar a mudar a partir desse momento que você tem o entendimento, que você vive uma vida financeira que não é sua, que foi criada talvez por alguém do seu passado, você pode mudar isso. O que que você quer a partir de agora? O que que você quer fazer de diferente a partir de agora? E aqui ele traz a declaração, né? O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. Aliás, se você está com papel e caneta aí, anota, eu vou ler de novo, tá? O exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A gente vai parar hoje aqui na página 39 e aí a gente começa na próxima quinta-feira a terceira influência, episódios específicos aqui. Qual que é a terceira influência que pode estar afetando aí na sua vida financeira, que te impede de ter realmente uma vida financeira próspera e abundante, que impede você de comandar o seu dinheiro de uma vez por todas a partir de agora. Então, a gente vai falar isso na próxima quinta-feira, meio-dia 34. Estou aqui de volta com vocês. Não perca a nossa live. Segunda-feira, a gente tem um papo de dinheiro, que eu trago aqui assuntos para você colocar em prática aí na sua vida financeira e para você mudar realmente, comandar o seu dinheiro de uma vez por todas. Então, continuem assistindo aí. Lembrando que eu estou com a agenda aberta. Então, se você está aí numa situação financeira que você não está satisfeita e precisa de ajuda, eu estou com a agenda, algumas vagas aqui aberta para fazer um atendimento de um alinhamento financeiro. Então, me manda aqui um eu quero, que eu vou estar entrando em contato com você. Você vai estar preenchendo o formulário. E se eu ver que é o seu momento, eu vou dar essa sessão gratuita para você, uma sessão de mentoria, 1 hora gratuita comigo. Então, comenta aqui que eu quero, e aí eu vou entrar em contato com você e vou enviar este formulário para você realmente começar a mudar a sua vida financeira de uma vez por todas, para você começar a comandar o seu dinheiro, para você ter uma vida mais próspera e abundante financeiramente. Combinado? Só mandar lá no eu quero no direct, ou pode colocar aqui e eu vou entrar em contato com você para a gente anotar, começar e fazer realmente a sessão para você identificar como que está a sua vida financeira hoje e o que que você pode melhorar, certo? Um beijo, um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira, meio-dia e 34. Tchau, tchau!